Galera, vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre o Vue.js, tá? Então, na aula passada a gente falou de JavaScript, CSS, HTML, falou na essência um pouco mais dessas linguagens de marcação, linguagem de JavaScript, né? Linguagem de programação de fato e a linguagem de estilo, né? Que é o CSS. E hoje o Felipe, e na aula passada o Felipe falou um pouquinho também do jQuery, né? Ele mostrou como a gente populava uma tabela com jQuery. Eu gravei e subi na aula passada, tá? Na aula de hoje o Felipe vai mostrar para vocês um framework de fato JavaScript que ele acelera e otimiza muito o desenvolvimento para quem quer construir uma interface rica e bacana, tá? Deixa eu só dar um overview para vocês. O que acontece na computação ao longo do tempo, né? A gente que vem aí de 20, 25 anos de programação, né? A gente não, né? Eu, Felipe, é mais adulto aí, né, Felipe? Então, já entreguei minha idade aí, né, galera? Mas vamos lá. Quando a gente fala de programação, tá, galera? Isso é muito legal, até para vocês que estão entrando nesse mundo agora e tal. A programação ela é muito cíclica e ela evolui muito rápido, tá? Eu costumo dizer que, assim, ao contrário das outras profissões, que quanto mais o cara estuda e mais o tempo passa, mais bagagem ele tem de conhecimento de um determinado assunto, na computação, quanto mais o tempo passa, menos tu sabe. Porque vem um framework novo, vem uma IDE nova, vem um banco de dados novo, vem a stack de cloud, migra a arquitetura, a topologia, e tudo isso acontece muito rápido, tá? Hoje em dia tem acontecido, e já há algum muito tempo também, tá? Antigamente as máquinas, os clientes, eles não eram tão potentes, tão bons, né? E os browsers não eram tão preparados para a internet também. Com o avanço dos browsers e dos computadores desktop local, toda aquela carga de programação que estava no servidor, ela passou para o cliente, passou para o front-end, tá? Então, hoje em dia, vocês vão ver que tem muito JavaScript, muita programação pesada no front-end. E isso é muito legal, porque deixa o código muito rico, o código muito bacana, tá? E assim, a gente está com muita oportunidade de mercado aberta hoje, tanto para back-end quanto para front-end, né? Especificamente para dois frameworks assim mais atuais. Um dele é o React, né? O React, e o outro é o Vue.js, que é o que o Felipe vai apresentar hoje. Pessoal, tem altos salários, tem vaga pra caramba, tem bastante oportunidade, então vamos aproveitar, tá? Vamos aproveitar as oportunidades e fica ligado na aula que o Felipe vai mostrar para vocês. Olha só a aplicação que ele vai construir, a velocidade que ele vai construir e basicamente os frameworks eles estão convergindo para algo produtivo, muito produtivo, onde a gente acaba componentizando a aplicação e basicamente a gente encaixa componentes, como se fosse um Lego, tá? Então o negócio é fácil, galera. Olhem para as abordagens, olhem para a programação agora como uma forma de simplificar as coisas. Vamos ver como o negócio está fácil, tá? Então, Felipe, vai tocando aí. Eu só queria dizer uma coisa aqui bacana também. Hoje de manhã a gente teve a primeira entrevista do nosso primeiro aluno aí do curso e acho que vai dar tudo certo. Já vai rolar a primeira contratação do nosso primeiro aluno do curso aí, tá? Então nem acabou o curso ainda, a gente já está encaminhando a galera e isso é muito legal, tá? Vai lá, Felipe, toca a ficha. Show de bola. Então na quarta a gente viu ali a parte mais primitiva do que a gente desenvolve de front-end, que é a parte do HTML, CSS, JavaScript, mas quando é muito primitivo a gente fica sem produtividade, que nem o Rafael falou, né? Os frameworks eles vêm para nos ajudar a dar essa produtividade, essa facilidade de desenvolvimento e essa velocidade. Então, um dos frameworks que estão bem em alta hoje em dia, junto com o React, com o Angular, é o próprio Vue, que foi vamos dizer assim, o mais velho de todos, né? Nasceu o Angular, depois nasceu o React e por último nasceu o Vue. E vocês vão ver que bacana que é, como ele trabalha, como ele é simples, como ele é focado em desenvolver a interface do usuário e de uma forma componentizada, bem bacana. Então tá. Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o que é o Vue, por que usar ele, a estrutura de componentes, esse arquivo novo, né, que é o .vue, que é o Single File Component, que é bem bacana, você vai ver a facilidade que dá para desenvolver um componente Vue, o ciclo de vida, né, de um objeto Vue, de uma instância do Vue, quais são as etapas que ele passa até ele ser apresentável para o cliente, as propriedades, que são parâmetros, diretivas, e a gente vai criar ali um nosso Hello World com Vue, e vamos tentar ainda fazer um exercício ainda hoje para a gente aprimorar mais ainda. Então tá.
O Vue.js ele se define como um framework progressivo de JavaScript. O que quer dizer isso, né? Se a gente pegar lá nosso index.html, a gente importar o script do Vue, né? Pegar lá aquele link, botar lá no rodapé, lá no body, o script do Vue.js, a gente pode já ali no script, no serviço, que nem a gente tinha na aula passada, criar uma nova instância do Vue e sair usando. A gente não precisa criar um projeto inteiro do zero para usar o Vue. Então, por isso que ele se define como progressivo, porque a gente pode ir criando aos poucos, por exemplo, um projeto grande, legado, né? Quem usa uma tecnologia antiga, a gente pode ir migrando para o Vue até uma hora que a gente cria um projeto propriamente Vue e usa tudo lá, que ele vai ter outras facilidades. Então, por que usar Vue? Já que a gente tem esses três, assim, vamos dizer assim, de mercado, né? O React, o Angular, o Vue, tem outros, né? Mas os que estão mais em alta hoje em dia são eles. O Vue eu gosto muito de usar ele e até eu comecei com o Angular, depois fui para o React, depois fui para o Vue, e o que eu senti é que a curva de aprendizado com o Vue, ela é muito mais baixa, é muito mais fácil entender como é que ele trabalha e sair produzindo alguma coisa. O Angular, ele começou na versão 1, depois ele foi para a versão 2, hoje acho que já está na 9, e ele precisou fazer uma mudança muito radical da 1 para 2, que foi realmente muito necessária, mas mudou tudo. Então quem construiu o projeto na versão 1 se frustrou bastante, né? Depois teve para 2, mas é um baita framework, mas ele já usa uma arquitetura MVC que é um pouco diferente, mas é bem completo. Acho que dos três o mais completo seria o Angular. Já React, ele nasceu pelo Facebook e ele tem uma proposta também de componentização. Só que o grande trunfo do Vue é que ele saiu depois, então ele pegou o melhor do Angular e do React, mas aí se eu estender muito aqui para explicar um pouquinho, a gente vai ficar muito nessa parte, mas o que foi mais bacana aí da comunidade do Vue foi essa evolução, que é retrocompatível da versão 1 para 2, o pessoal não precisou mudar muitas coisas no projeto, foi bem simples, bem fácil. Dos três ele é o mais leve, em questão de kbytes, né, que vai consumir na nossa internet para baixar ele, e é o mais performático, mas os três são muito performáticos, então não é uma diferença muito grande, mas em comparativo ele é mais performático, e ele trabalha com Virtual DOM, e hoje os três trabalham, porque o Angular também teve que ir para esse caminho, que hoje é o melhor que tem, por enquanto, para a gente trabalhar com o navegador. O Virtual DOM ele é algo um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar, ver se vocês conseguem assimilar, para ver o triunfo, né, do Vue.js. Lá na quarta-feira, lá que a gente foi na primeira aula, a gente ia lá e escrevia, HTML, head, body, e eu quero um H1. Quando a gente vai aqui desenvolver com Vue, a gente vai continuar com essa sintaxe aqui, só que tudo que a gente trabalha aqui na instância do Vue, ele cria esse Virtual DOM Node, que é essa definição do que vai ser apresentável lá na frente. A tag vai ser H1 e o texto vai ser page hidden. Isso aqui ele faz porque depois a gente vai ter várias variáveis, várias databinds que a gente vai ver mais para frente, e ele precisa saber o que ele precisa mudar lá na camada de visualização. E ele faz tudo pelo Virtual DOM, por quê? Porque é muito mais rápido em JavaScript tu fazer isso do que tu ficar manipulando o DOM, que é o HTML. É muito custoso ter que mexer algo em HTML depois que a página foi carregada. Então isso é a sacada que já veio com o React, e o Vue também entrou nessa onda, que deixa muito performático a aplicação, né? A aplicação começa a trabalhar como se fosse um aplicativo. Tu não carrega mais outras páginas, tu já carregou uma vez e dali tu vai embora, tipo o Gmail, né? A gente abre o Gmail e não fica dando refresh, abrindo novas abas. A gente está no Gmail, a gente fica ali e fica só navegando nos e-mails e nas outras páginas que ele tem ali dentro. E aí, um dos grandes triunfos desses novos frameworks é a gente começar a trabalhar como componentes. Por exemplo, quando a gente pega aqui uma página, né, vamos dizer que isso aqui seja uma página de blog, a gente já consegue ver pela essa diferença de cores os macros e micros componentes. Então a gente vai ver que aqui em cima a gente tem um header, que pode ter uma imagem, pode ter algum título da página, pode ter alguma definição. A gente vai ter o conteúdo, que vai ser provavelmente os posts, né, que a gente vai ter vários componentes aqui. E a gente pode ter aqui, sei lá, um links úteis, né, que seria uma parte para referenciar para outros posts do nosso blog. E aí tem outros três caixinhas aqui. Então a gente desenvolve o primeiro component, que é a página, e desenvolve esses três macro components, que é esse header, esse body, né, essa seção à esquerda aqui, e essa seção à direita. Então a nossa página importa só esses três componentes. E esses componentes também tem outros componentes filhos, olha que legal. Então esse componente aqui,
é esse componente aqui, ó. Tenho dois componentes. Então eu desenvolvo uma vez esse componente, esse meu componente usa e replica ele várias vezes, e eu tenho cada um isoladamente. Isso aqui, vocês vão ver um pouco mais pra frente, como torna fácil a gente desenvolver, centralizar as coisas, e quando dá um bugzinho a gente resolve aqui e tudo já fica isoladinho e ajustado. Na parte daí do Single File Component, né, como é que a gente codifica em Vue, o Vue trouxe essa abordagem, que é a extensão .vue, que ela nos dá muita facilidade, por quê? Porque toda definição que a gente tem da tela ou do nosso componente, ela está nesse arquivo. Ela tem um template, ela vai ter a parte de script, então HTML é o template, script é o JavaScript, e style é a nossa estilização de CSS. Então, nesse pequeno ambiente aqui, eu crio um componente, que, por exemplo, pode ser esse meu header. Crio ali um componente de header, falo como é que ele funciona, boto algumas características, um visual, e a minha página importa esse componente. Então, a definição de header está aqui. Se outra página quiser importar, não tem problema. Eu escrevi uma vez só, eu não preciso escrever duas vezes. Sacaram? Então, ele dá alguns recursos bacanas, como, por exemplo, o estilo. Se eu botar aqui o P, que é o que eu estou usando aqui dentro, e botar uma estilização e importar vários componentes desse, cada um vai ficar sobrescrevendo o P e não é bacana. Então, ele passa o scoped, porque eu quero que nesse meu componente o P tenha essa estilização. Então eu consigo estilizar só nesse ambiente, eu não preciso criar aquele arquivo de estilização CSS que fica enorme, né? A gente vai abranger várias páginas do sistema, a gente vai separar em vários arquivos. A gente define aqui, ó, nesse pequeno mundinho aqui que é o componente, a gente define aqui que é HTML, JavaScript, CSS, ele sai pronto. Então ele deixa mais fácil a gente criar os componentes. Então tá, e aí como é que acontece essa mágica, né? Como é que o Vue trabalha? Quando a gente cria uma nova instância do Vue, ele inicializa os seus eventos e seu ciclo de vida, que aí tudo que vai acontecer aqui é o ciclo de vida dele. Eu separei aqui, começa aqui e termina aqui, tá, galera? Porque essa imagem ela era vertical, então era muito grande, acho que ficaria difícil de ver. Mas então começa aqui, a gente vai descendo, então ele dispara um evento, ó, before create, eu vou criar, tô começando a criar, mas não criei ainda. E aí ele chamou outra função dele, init, injeta algumas questões de código, reatividade, e aí fala created. Nesse momento, não tem nada na tela, a gente não está vendo nada. Isso aqui são só a parte estrutural do componente, só a parte de reatividade, as partes estruturais do Vue que a gente não precisou codificar ainda. Quando ele chega no create, ele faz ele entra nas condições aqui. Se a gente declarou ele como um seletor, né, que a gente quer apontar para algum HTML, ou se a gente quer a partir de um template que a gente escreve com um string, que vai ser o nosso HTML, e ali já está o HTML, por exemplo aqui, né? Ó, aqui eu botei template. Então ele verifica, existe um template ou ele declarou como element? Ah, existe template. Então beleza, então eu vou renderizar em cima disso daqui. E aí tá, ele entra aqui, faz o render, né? Ou ele faz pelo outro lado, e ele vai lá e faz, ó, então, before mount, agora eu vou começar a montar o componente. E aí ele vai lá, chama essa função aqui, que ela vai, o que ela vai fazer? Ela vai usar toda a lógica que a gente criou aqui. Vocês estão vendo aqui que tem duas chaves? Olha só. Eu estou pedindo aqui que ele imprima essa variável que está dentro de data, que é esse greeting, né? Que vai ser hello, para no final ele construir o hello world. Mas isso aqui não vai ter que ser apresentado para o usuário. Então quando ele entra nesse estado aqui, before mount, ele entende isso que tem que ser feito, faz o replace disso daqui, bota esse hello aqui dentro, e aí sim manda visualizar lá na tela. E aí dá um mounted. Ele deu um mounted, ele se construiu. Tá pronto, o componente está pronto, está funcionando. E aí o que acontece agora quando a gente começa, por exemplo, a alterar essa variável? Ele vai entrar nesse outro ciclo de vida aqui. Ó, teve alguma mudança de data? Então vai rolar um evento before update, vai atualizar o que tem que atualizar lá no HTML, e vai dar updated e volta para mounted. Conforme a gente vai tendo alterações, ele vai fazendo esse ciclo, porque ele já está montado. Quando esse componente sai da tela, ele chama esse destroy, que ele vai começar a destruir, ele vai tirar isso do JavaScript, do CSS, vai tirar isso do HTML, até que ele finalmente destrói e esse componente sai da tela. Talvez isso aqui fique um pouco complexo, mas conforme a gente for avançando, vocês vão começar a ver essas palavrinhas aqui, ó, mounted, created, aí vai começar a fazer mais sentido para vocês.
Ô Felipe, só volta ali, deixa eu fazer um parênteses para o pessoal. Assim, galera, o que é importante? Assim, isso que o Felipe está mostrando é o ciclo de vida da montagem de tela, da renderização de uma tela, quando vocês estão usando o VJS. Tá? Um ciclo de vida de um componente ou de uma aplicação, ela existe em qualquer linguagem de programação, tá, pessoal? Isso não é exclusivo do V, isso que o Felipe está mostrando para vocês. Isso aqui que ele está mostrando é o ciclo de vida dos componentes do VJS, tá? Mas, por exemplo, se vocês escreverem um componente em Java, em JSP, em Node, em qualquer outra linguagem de programação, vai existir também um ciclo de vida. E existe um momento que ela é pré-renderizada, renderizada, vem dados do servidor, os objetos são destruídos. Em toda linguagem de programação existe um negócio chamado life cycle, né? Que é o ciclo de vida. Então, eventualmente, vocês vão entrar num site de qualquer linguagem, de qualquer componente, de qualquer outra linguagem, vai estar escrito lá, ciclo de vida. E por que isso é importante? Porque cada um desses momentos vocês vão utilizar para carregar um objeto, para carregar dados do servidor, para destruir o objeto no final. Então, cada elemento desse aí importa muito, tá? Talvez não nesse momento, que é o que o Felipe está falando, mas aqui está a riqueza da informação da programação, tá, galera? Pode seguir, Felipe. Boa. Então tá. E aí, beleza, a gente cria lá componentes, mas esses componentes a gente quer reaproveitar eles. A gente quer usar em outras partes do sistema. Por exemplo aqui, blog post. Eu estou criando um post para o meu blog. Olha só que legal, ele botou aqui no template, em vez do... Aqui como se ele tivesse carregado no JavaScript mesmo, tá, pessoal? Não é naquele single file component. Isso aqui está tudo no site da documentação do Vue. Ele imprimiu aqui que no template ele quer botar um H3 e ele quer imprimir essa propriedade, que é o post title, que ele recebe como parâmetro. E ele vai fechar o H3. Então, cada post meu teria essa identificação, H3 e o título que foi passado para mim. E aí, como é que a gente reutiliza, né? Como é que a gente utiliza esse component? Quando a gente declara aqui blog post, a gente pode importar esse componente em outras partes do nosso código e chamar ele. Esse blog post a gente chama de web component, porque essa tag não existe no HTML. A gente criou essa tag e a gente definiu atributos e comportamento a ela. Então isso aqui não existia antes, mas agora a gente criou. Então a gente pode reutilizar. Eu quero criar aqui um meu blog post, que eu já defini lá em outro lugar. Beleza. Qual que é a propriedade? Eu quero passar que o título aqui é hello. Pronto. Ele vai entrar aqui no props e vai imprimir aqui. Então essa implementação de blog post está separada e eu só estou reutilizando. Olha que legal. Então reutilização de código sempre é bom e isola bastante as partes da nossa aplicação. Vocês vão ver uma característica que o HTML ele não permite que a gente crie, por exemplo, post title nesse camel case, né? Que é a primeira letra minúscula e quando tem outra palavra a gente bota a primeira letra maiúscula, então post title. Então, por convenção, né, o Vue ele trabalha dessa forma. Lá no final das contas, a gente vai definir ele aqui como post-title. Porque como o HTML entende, o HTML não entende essa letra maiúscula. Ele vai jogar para minúscula. Então, que chama esse kebab case. Então a gente vai botar aqui post-title e o Vue já vai entender que então que é a propriedade post-title em camel case e já vai estar disponível para a gente usar aqui. Beleza? Aqui é um dos grandes triunfos, vamos dizer assim, do Vue, que ele pegou muito do que tem no Angular e não tem no React, né, que lá no React ficou um pouquinho mais complicado com o JSX, que é essas diretivas. Então, o que são essas diretivas? Diretivas são funções, né, que a gente pode usar para comportamento, que geralmente no Vue elas são denominadas com esse prefixo v-. Então vai ter o v-if, o v-else, o v-show, o v-for, o v-once, o v-bind, o v-on, existem várias diretivas, mas as principais são essas aqui. E como é que a gente usa essas diretivas? Como é que elas funcionam? Uma das principais, que até ajuda bastante no exercício 2 da aula passada, é o v-model. O v-model seria uma via de mão dupla, né? Two-way bind. O que ele estava dizendo aqui? Vamos lá. Vou começar aqui pela instância do Vue. Ele criou uma instância aqui e falou, olha, eu vou renderizar num elemento HTML que tem essa assinatura aqui, que é o ID app-6. Lembra lá, né? O jogo da velha é o ID app-6, que por acaso é o nosso HTML que está aqui em cima.
E eu vou ter uma variável no data que é um message, que está escrito olá view. Lá no meu HTML agora, eu defini um parágrafo que está imprimindo a variável message, que é essa variável que eu declarei aqui, que tem esse valor. Olha lá que bacana, já renderizado. E o meu input, que é uma via de mão dupla, né, que a gente viu lá que tem o value, que a gente pode setar um valor, e quando o usuário digita, o HTML muda esse value para o valor que o usuário digitou. A gente começa agora aqui a usar o vModel. E fala aqui para ele que, ó, eu estou passando a variável message. Então, apresente o que está em message e quando alterar, troque essa minha variável message. Então, até botei o link aqui para a gente ver, lá da documentação do Vue, que tem esse código. Olha só que legal. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa definição que a gente viu, ele implementou aqui embaixo. Então, aqui está imprimindo a variável e aqui eu estou com a variável no meu input texto. Quando eu digitar alguma coisa, vai trocar minha variável. Olha só que legal. Isso daqui é um dos grandes triunfos do Virtual DOM, do Doom, do Vue, que é essa facilidade de a gente, por meio das variáveis, fazer que a nossa parte visual reflita elas. Então, eu não preciso mais alterar uma variável e depois chamar um elemento HTML, trocar o valor dele, e aí se alguém alterou alguma variável, tem que ir lá no HTML. Não, o Vue já cuida disso pra gente. Eu tenho uma variável que é message. Eu troquei message e o message está aqui nesse meu P. O P já vai ser renderizado novamente por causa do Virtual DOM. O Vue vai lá, opa, beleza, mudou a variável, eu vou lá ver o HTML como é que tá. Opa, que o cara queria imprimir essa variável que era o message. Opa, então vou atualizar. Até se a gente ver aqui, ó, ficar mais didático ainda, o HTML puro, né, olha só. Isso aqui é o que ele está representando aqui, né. Quando eu digito, olha lá, ó, eu vi o que está fazendo pra gente. Ele está com essa responsabilidade de renderizar para nós. A gente não tem mais essa responsabilidade, entenderam? Isso é uma das grandes facilidades. Pô, deixa eu fazer um parênteses aí, Felipe. Cara, era muito chato lá no jQuery ou lá no JavaScript puro HTML, quando a gente tinha que tratar isso aí, né? Pô, eu quero escrever um negócio lá na tela. Quero pegar de um campo e jogar numa div na tela. Exatamente. Cara, não saco, eu tenho que pegar, setar na variável, depois eu tenho que pegar, ler da variável e setar na tela. Pessoal, isso aí é o que realmente revolucionou, assim, essa terceira geração de frameworks JavaScript, né? Ela acabou mudando muito a forma como trabalha, a quantidade de código que tu tem que escrever para fazer isso é nada. E a gente tinha que fazer 2 métodos para fazer isso. Então ficava extremamente verboso, tá? Parece uma coisa muito simples, mas para gente que vem lá de trás, galera, isso muda tudo, assim, sabe? Imagina, o input aqui tá com valor e eu não tô com ele em mão. Eu tinha que ir lá fazer um document.carrySelector, vai lá no input, me dá o value. Aí eu tô com o value na variável. Aí eu vou lá, troco aquele value, não reflete. Aí eu vou lá de novo, ó, vai lá no HTML de novo e bota esse value nesse input. E qualquer coisa que eu precisava fazer isso era sempre esse ciclo. Então, nossa, imagina como ficava verboso o nosso código. E complexo, né? Então aqui deixa tudo mais simples. Outra diretiva que a gente está acostumado a ver na programação, a gente viu bastante ali no Java, é o VIF. O que o VIF faz, né? O VIF quer dizer, se essa variável aqui, awesome, não sei falar essa palavra em inglês, awesome, for verdadeira, eu vou imprimir esse H1. Se ela não for verdadeira, aí eu não vou imprimir. Sacaram? Então, lembra lá que eu tinha um olá view? Eu posso fazer um if, ó, se isso aqui for olá view, eu não quero que esse P apareça. É só botar o VIF aqui na frente. Então é uma diretiva que nos dá essa facilidade. E também tem um VELSE. Então, ó, eu vou ter 2 H1. Se o awesome for verdadeiro, eu quero que tu apresente esse primeiro H1. Se não for, eu quero que apresente esse segundo. Então, VIF, se isso for verdade, se não, faça isso. E aí, claro, a gente pode também encadear isso, né? VIF se type for igual a letra A em string maiúscula. VELSE if, quer dizer, não é, mas ele é B, então vai apresente isso. Mas ele não é, mas ele é C, então apresente isso. Ah, ele não é nenhum deles, então ó, não apresente, not A, B e C. Ele não é nenhum dos 3. Então olha só que legal. Em vez de eu ter que ficar manipulando lá o DOM, pegar e botar valor, eu só botei a diretiva. Ó, com base na minha variável, ela é igual a isso, então apresente. Não é? É isso? Então apresente. E eu vou encadeando, eu vou fazendo que a minha interface reflita, de novo, né, o que está lá nas minhas variáveis, lá no meu controle do componente.
Uma outra que a gente também tem, que é o show, essa daqui, ela é basicamente igual ao if, que ela vai apresentar ou não. A única diferença é que ela muda o CSS. Ele apresenta, ele vai sempre apresentar esse H1, só que ele só vai ser visível para o usuário se essa condição for verdadeira. Então ele troca esse visibility do CSS de hidden para o status normal, que é visible, para apresentar. Isso aqui, salva exceções, vocês vão precisar disso aqui, mas é bem exceção mesmo. Mas é mais para, por que se o VIF funciona para apresentar, por que eu tenho o VShow? Basicamente essa é a diferença, funciona muito igual, e até vocês vão ver, se vocês botarem aqui esse H1 VShow e mandar renderizar lá na tela, e botar que essa condição é falsa, vai ter um bloco em branco, por quê? Porque ele está renderizado, mas está invisível, mas o bloco do HTML está lá na tela, só que daí em branco, né? Beleza, vamos passar aqui. Esse daqui é muito legal. Lembra lá que a gente tinha a tabela, que a gente precisava criar elementos de linha e ficar imprimindo ela? Olha só que bacana. Por meio do vFor, eu estou querendo imprimir uma lista que seria várias vezes esse elemento. Então, olha só aqui no meu data. Eu tenho items. Items é um array. E dentro dele tem um objeto chamado message, que vai ter algo, e o outro message vai ter outro. Então, eu quero imprimir vários L1s desse, conforme esses itens de array que eu tenho aqui. Então ele vai lá e fala, ó, vFor item in itens, que é a minha variável. Então ele vai pegar um item só, ele vai pegar, no caso, o primeiro, depois o segundo, depois assim por diante, e vai imprimir aqui, ó, abre chaves 2 vezes, fecha 2 vezes, que é para apresentar uma variável na tela, item.message. .message, né? Esse aqui é um item e esse aqui é o atributo message. Então item.message vai apresentar o algo, depois o outro e assim por diante. Esse daqui é uma propriedade que a gente precisa passar quando é vFor. Por quê? Essa key aqui. Porque o vFor ele vai criar componentes fora dessa definição que a gente fez aqui. Ele vai criar vários L1, vai criar 2 L1. E aí o view não vai conseguir depois achar eles e ter uma referência direta. Então ele pede que a gente passe essa propriedade key para sinalizar uma chave única para esse elemento que ele vai criar dinamicamente. No caso, como essa mensagem algo é diferente do outro, eu vou ter 2 strings diferentes, então eu estou passando aqui, ó, item.message vai ser minha key. Então a primeira aqui vai ser algo e a segunda vai ser outro, são keys únicas, e aí o view vai se achar, vai funcionar tudo super bem. E aí, bacana, vamos então fazer lá o nosso Hello World. Como é que eu começo, né? Primeiro, a gente precisa ter instalado na nossa máquina o Node.js. O Node.js, ele permite a gente interpretar o JavaScript na nossa máquina sem a necessidade do navegador. Então lembra lá que quando a gente começou a estudar ali a parte de front-end, existem vários motores, né, que nem o professor Rafael falou, né, o motor do JavaScript do Chrome, o do Edge, o do Safari, do Firefox, todos eles entendem JavaScript, mas cada um criou o seu. E a sacada do Chrome ter criado o motor deles, que é o V8, que chama JavaScript, foi tão bom que a galera levou o JavaScript para o servidor, para a máquina, que possibilitou várias outras coisas de API que a gente criar, que ficou super performático. Então a gente, para entender JavaScript do lado da nossa máquina, sem o navegador, a gente precisa do Node. Então com o Node, vocês vão ver que ele instala por default já o NPM, que seria um Package Manager do Node. Lembra que a gente viu ali no Java o Spring Boot, que o Rafael apresentou, o Java com o Spring Boot, e ele fez tudo isso por causa do Maven, que o Maven possibilitou ele instalar várias dependências do projeto? Aqui no mundo do Node.js, a gente usa o NPM, que ele é para gerenciar esses pacotes. Então a gente já tem muita coisa pronta, mas está em pacotes separados na internet. Então pelo NPM eu quero instalar, no caso aqui, né, npm install -g view CLI, eu estou querendo instalar a CLI, a linha de comando do view, para poder criar projetos. Então olha só que bacana. Olha que legal, pessoal. Lembra que a gente aprendeu o Maven lá em Java, né? A gente criou um projeto com o Maven. No Maven ele tinha um arquivo, um pom.xml, que a gente colocava as dependências dos pacotes que a gente queria baixar para o nosso projeto, né? O que o Felipe está mostrando aí é que a gente vai instalar o Node. O Node é como se fosse o Maven lá para o JavaScript, né? Mas ele é esse motor de interpretador JavaScript e um dos pacotes que ele tem é esse NPM, que ele também faz essa gestão
de bibliotecas. Então, ele baixa automaticamente da internet e bota no projeto de vocês. Então, reparem o que eu falei lá no início da aula, pessoal. A programação, ela é algo cíclico. O negócio sempre volta. Todas as linguagens de programação têm algo muito parecido. Quem já programou em Python aí, sabe que lá no Python a gente tem o pip, P-I-P. É a mesma coisa também. Com o pip a gente baixa pacotes, instala pacotes. Pessoal, é tudo muito parecido, tá? Essa aqui é a verdade. Toca aí, Filipinho. Então tá. Então aqui na minha máquina eu já tenho o Node instalado, mas eu vou abrir o link aqui. Ó. Aí aqui no SideNote eu recomendo vocês instalar essa versão LTS, que seria de Long Term Support, que seria porque essa versão aqui vai demorar mais tempo para ser descontinuada, então é mais tranquilo aí para a gente estar usando, é uma versão mais estável. Então clica aqui, já vai estar, já está baixando para mim aqui para instalar no Windows, aí cada um instala aí na sua máquina que já vai ter o Node funcionando. E o Node, ele já vem, ó, ele trabalha aqui, a gente falou, né, com o V8, o JavaScript Engine, que é do Chrome, que foi original, né, do Chrome, que o Google criou, e aí depois eles passaram aqui para a parte de máquina mesmo, fora do navegador. Então tá, com isso aqui instalado, a gente vai ter acesso ao NPM. Deixa eu abrir aqui o meu VS Code. Aqui no terminal, ó, se a gente botar aqui, acho que é Node _version. Ó, eu tô com a versão 14.15.1. Acho que por acaso aqui tá no site, né? Ah, tá um pouquinho desatualizado, ó. São 14.15. Então eu já estou com o Node na minha máquina, ele já está funcionando. E eu posso também ver que o NPM, que é o gerenciador de pacote, também vai estar instalado, quer ver? Ó, tô com o gerenciador de pacote na versão 6.14. Então, com esses dois caras aqui, aí a gente vai instalar o vCLI, que é o que permite a gente criar projeto. Por acaso eu também já estou com ele instalado, mas vocês vão rodar esse comandinho, que é o npm install. O "-g" seria de global, então ele não vai estar disponível só para esse projeto, vai ser para qualquer projeto que vocês vão criar, ele vai estar disponível ali já no terminal. E vCLI. Com o vCLI em mãos, a gente pode agora criar um projeto. Então, view, create e o nome do projeto. Eu vou criar aqui nosso projeto Hello World. Ó, view, create, Hello World. Olha só que bacana. Ele permite a gente customizar, né? Ele já dá vários plugins para a gente, se a gente quiser já agilizar o processo, mas eu vou instalar aqui a parte padrão mesmo, que é o basiquinho para ele funcionar, para a gente ser mais ágil aqui. Então ele já está instalando diversos pacotes do NPM para fazer o projetinho funcionar aqui. Deixa eu fazer mais uma analogia, Felipe. Olha só que legal. Isso que a gente está fazendo aí é como se eu estivesse entrando lá naquele site do Spring Boot Initializer e criando o projeto, sabe? É a mesma coisa. Ele está criando a estrutura do projeto, só que o Felipe está querendo ver a linha de comando e lá a gente cria via site. Mas é a mesma coisa também, né, Felipe? Concorda? Perfeito, perfeito. Então ali eu podia ter customizado, né? Mas eu quis usar o padrãozinho. E aí ele ia criar um projetinho novo, já com tudo que eu queria, para começar a trabalhar. Então olha só que legal, ele já criou aqui uma pastinha Hello World. Então, vou dar um cd Hello. Antes de a gente olhar o código, vocês viram ali que ele dava um comandinho, que era o npm run serve, para rodar o nosso projeto Vue. Olha só que bacana. Eu nem fiz nada ainda, só criei o projeto e mandei executar. Ele já executou na porta 8080 o nosso projeto. Vamos lá ver o que está rodando. Olha lá. Essa aqui é uma estrutura inicial do Vue para a gente começar a trabalhar. Agora, se a gente for ver ali onde é que está isso aqui, olha só que bacana. Ele criou aqui o package.json, que é a definição do nosso projeto como se fosse lá o POM do Maven. Então aqui, ó, nosso projeto tem um nome, que é Hello World. Ele tem uma versão, que ele está bem no começo, é 0.1.0. Ele é um projeto privado, não é um projeto público. Ele tem aqui a definição de script, que é para a gente rodar em desenvolvimento, a gente roda o comando serve. Para rodar um build, né, para a gente preparar ele para produção, é o comando build. E o lint. Esses comandos aqui, esses scripts, a gente roda por meio do npm, né, que é o gerenciador de pacote, run, e aí o script. Então npm run serve, npm run build, run lint. O lint é mais uma questão de style code, que é para a gente ter um padrão de desenvolvimento de código, mas isso aqui já vem por default, é bem bacaninha para todos os programadores usar a mesma linha, né, de quebra de linha, de espaçamento, de indentação e tal. Então ele já vem com uma estrutura bem bacaninha. E aqui é onde estão as dependências dele.
Então o view para funcionar, ele precisou aqui do próprio view, na versão 2.6.11, e ele importou aqui uma questão de Core.js que ele trabalha em cima. Aqui tem umas dependências de desenvolvimento. Então tudo isso aqui ele já criou para a gente, essa estrutura. Imagina a gente criar isso aqui na mão, né? Quantos sites a gente teria que olhar para ver tudo que a gente precisa para sair criando? Então já está tudo bonitinho e daqui a gente vai embora. Agora daqui a gente vai criando nossos projetos daqui para frente. Aqui no SRC, a gente vai ver onde tudo começa. Lembra lá que a gente tem o public static void main no Java, e aí dali é onde tudo começa? Aqui a gente tem o main.js, que está dentro de SRC. Então tá, aqui dentro o que ele está dizendo? Eu estou importando uma instância do view, estou importando o meu componente principal, né, que é o meu app, e estou criando uma nova instância do view, passando quem? Passando o app, para ele renderizar. E onde que ele vai renderizar? Lembra lá no slide de ciclo de vida, que ele tinha lá um $mount, que tinha um element, o template, e ele tinha um $mount? Esse $mount, ele está referenciando alguém do HTML, que é o ID #app. Tá, e onde é que está isso aqui? Onde é que ele vai renderizar esse app? Aqui no nosso projeto a gente tem uma pastinha public, que são os arquivos que são públicos. E nele tem o index.html, quer dizer, lembra que tudo começa a partir do HTML, né? Então aqui está nosso HTML. Se a gente abrir ele, ó lá, doctype, HTML, head, os metas, tudo que a gente viu na aula passada. Se você aqui, mais um comentário aí, Felipe. Desculpa te interromper tanto hoje. Manda abrir. Mas tá em altas linhas, tá show de bola, tá? Pelo menos eu tô curtindo muito. Mas assim, galera, vamos lá. O Felipe, ele é um monstro aí, né? Vocês estão vendo? Ele detalha tudo no beat aí, né? Isso é muito legal para depois te reassistirem a aula. Mas assim, qual é o foco? É criar um projeto, já abrir esse index.html e sair programando, tá, galera? Esse é o ponto, né? Não, só para, claro, a gente tem que ir lá no beat, perfeito, né, Felipe? Não tô nem pedindo para tu mudar. Só estou mostrando que a partir de agora a brincadeira começa, né, Felipe? Toca aí. Exatamente. Isso é bacana porque a gente vai se distanciando muito de onde tudo começa e depois nós achando muito fácil, mas daí dá um problema, a gente não sabe de onde veio o problema, né? Então olha só que bacana, a primeira aula a gente aprendeu que HTML, CSS e JavaScript, que é a forma mais crua. Agora a gente já está indo para o framework. E aí o framework está usando também o HTML, olha só que legal. É a mesma coisa que a gente aprendeu na primeira aula. Só que, claro, agora aqui tem um monte de jogadas que tornam isso aqui muito mais fácil de desenvolver. Daí aqui a gente só está dando uma passada. Então, só para entender, né, por que o app começa lá, olha lá, tem uma div que tem um ID app. Então, tudo começa nessa div aqui, por quê? Porque o main está falando que vai renderizar o componente app dentro dessa div. E aí, tudo começa daí. Tá, e quem que é app? Vamos ver quem é app. Olha lá. O app, ele está falando que ele vai ter uma imagem, e ele vai ter um componente, Hello World, que nem a gente tinha visto lá, um blog post, aquele que criou o Hello World. Aqui dentro, lembra que eu falei do tracinho, das propriedades e tal? Como a gente está numa instância view, que depois vai ser transpilada, a gente pode usar essa sintaxe aqui de maiúsculo, porque isso aqui, depois de todo o processo rodar, é que vai virar HTML. Então, não tem problema, tá bom, pessoal? Então tá. Então lá, tem um template, tem um JavaScript, e tem uma estilização. Na parte do template eu criei uma imagem e chamei o componente Hello World, que é um componente que tem uma propriedade message que recebe esse textinho aqui. Olha só que bacana, se eu trocar aqui para 2 e salvar, olha só que legal, já trocou. Welcome you view app2, eu vou falar aqui, ó. Aula dev to me Vue.js. Vou salvar, já atualizou. Olha só que legal. E aí, como é que tá essa definição aqui, né? Eu atualizei a propriedade e apareceu aqui, mas, pô, tinha que ter um H1, né? Que tem que ter uma definição de HTML. Onde é que tá isso? Tá lá no meu componente Hello World. Então vamos lá, ó. Components, Hello World. Aqui já tem bastante coisa, só. E aí ele define aqui em cima, que vai ter um H1 e vai estar imprimindo o message. Quem que é o message? Olha lá. Props, eu recebo propriedades, meu componente recebe propriedades, e uma delas é o message, que é do tipo string. Olha lá, message, aula dev to me Vue.js. Então ele pegou a propriedade daqui e renderizou aqui. Poderia renderizar isso aqui várias vezes, né? Olha lá, só que bacana. Agora, eu vou dar uma limpada aqui, pessoal, pra gente
fazer aquele exemplinho lá legal do VModel. Olha só que bacana. Eu vou criar uma outra variável, uma variável interna do meu componente. Então, data, ele tem que ser uma função. Então, abre parênteses, abre chaves, cria uma função e retorna um objeto, que daí é o objeto, né, do meu componente. E aí nele eu vou criar aqui um texto. E vou dizer aqui, olá mundo. Aqui em cima, eu vou criar aqui um input, é a nossa caixinha de texto, e vou passar para ele o VModel. A variável que eu vou passar vai ser texto, que eu acabei de criar. Fechar. E aqui embaixo eu vou criar um H2 e vou pedir para imprimir meu texto. Acho que eu escrevi errado aqui. Texto. Vou salvar isso aqui. Olha só que legal. Ele já imprimiu o Olá Mundo aqui dentro do meu input e aqui fora no meu H2. Quando eu mudar a minha variável texto, olha lá. Isso aqui é muito bacana, pessoal. Isso aqui agiliza muito o nosso trabalho. Então tá, então conseguimos aqui criar o nosso Hello World. Já temos um projeto em Vue funcionando. Vamos ver mais aqui. Aí agora eu tenho esses 3 exercícios. Um deles eu acabei de fazer já, que era criar uma página HTML com texto Hello World e permitir que o usuário troque esse texto conforme digita no elemento input, que vocês viram que ficou absurdamente fácil, né? Olha só que bacana. Criei uma variável, botei no input, botei numa apresentação e já está lá funcionando. Agora tem esses outros 2 exercícios. Um é o que a gente tinha na aula passada, que é criar o formulário de cadastrar um usuário na tabela de visualização, e o formulário precisa ter um botão salvar para adicionar os dados na tabela. E o outro é um desafio novo, desse eu vou deixar para vocês. Já que esse aqui é repetido, a gente vai fazer junto. Ô, Felipe, mas, deixa eu só dar um palpite aí, tá? Como a aula de hoje já está mais no finalzinho, eu não sei se vai dar tempo de recriar aquele ali. Eu acho que já foi uma aula bem produtiva, assim, tá? Mas sabe o que pode fazer, Rafael? Pode apresentar o Bootstrap View e adicionar eles aqui para daí o pessoal fazer esses exemplos em cima. Show de bola, concordo. Vai lá. Vamos lá, então. Bootstrap View. Então lembra que a gente tinha visto o Bootstrap, né? Aí o pessoal criou o Bootstrap View, que criou os componentes lá do Bootstrap de uma forma fácil de a gente usar aqui no View. Então se a gente for aqui, ó, em Components, vamos lá, como é que a gente criaria um alerta? Olha só que bacana. Existe esse B-alert, que é um componente que já foi criado por eles, que vai referenciar como se fosse aquele alert do Bootstrap, que ele usa por trás. E ele fala, ó, tu pode passar variações, que é a propriedade, que é o Success ou qualquer outra, Danger, e vai passar um conteúdo. Então vamos adicionar esse Bootstrap lá no nosso projeto. Como a gente instalou o CLI do Vue, o Vue ele tem comandos úteis muito legais. Por exemplo, Vue add, quero adicionar algo no meu projeto, que eu quero adicionar o Bootstrap, faço Vue. Só para a gente fazer um paralelo aí, tá, galera? O Vue é como se fosse o jQuery, tá? É como se fosse mais o motor do framework, da parte de JavaScript, tá? O Bootstrap V, em paralelo a ele, tem o Vuetify, tá? É a roupagem, né? São os componentes já com estilo, tá? Então vocês vão ver que legal quando o Felipe adicionar o Bootstrap V, ou o Vuetify poderia ser também, que é o mais utilizado, que é mais aderente ao V que a gente tem visto, né, Felipe? A gente vai usar o Bootstrap V por causa do exercício do Netflix, ele é mais aderente, mas é muito utilizado no mercado, vale muito a pena repetir isso aí depois, tá? Olha só que legal. Pedimos para adicionar, ele já adicionou. Então, vamos lá ver. Vocês viram, até eu passei rápido, né? Mas isso aqui é legal que talvez aconteça com vocês. Ele perguntou se eu queria proceder quando me pediu para instalar. Por que ele fez isso? Porque eu criei o projeto todo e não comitei ainda. Então ele ficou meio preocupado aqui, falou, pô, cara, se der algum problema no teu projeto com a instalação desse plugin, pô, vai quebrar tudo aí para ti. Então, deseja mesmo fazer isso antes de comitar? Aí eu falei, sim, não, pode fazer, estou fazendo exercício. E aí ele instalou para mim. E aí como é que ele instala? Olha só que legal. Só um parênteses, comitar é colocar lá no Git, tá? Disponibilizar o código no GitHub, tá, galera?
Isso mesmo, que daí quando a gente commita e bota no GitHub, a gente versiona e aquele marco ali, até ali, vai sempre funcionar. E agora a gente está criando coisas novas, então a gente vai criando novos marcos para a gente não ir quebrando o projeto, né, conforme está desenvolvendo aqui. Então, beleza. O que aconteceu de fato, né? Ele foi lá e instalou aquele plugin. O que aconteceu? Primeiro, que ele veio aqui no package.json e instalou o Bootstrap, olha lá, dependências, Bootstrap View. E depois ele adicionou isso à minha instância do Vue. Ele veio aqui no meu main.js e importou um plugin chamado Bootstrap View, que ele criou essa pastinha aqui, ó, Bootstrap View. E aqui ele definiu todas as configurações, né? Ele importou elas e eu poderia criar outras configurações do Bootstrap View, tudo aqui. O que ele fez então, né? Vamos ser mais prático. Ele importou aqui, ó, a instância do Vue, importou o Bootstrap View, importou todos os CSS, que é a camada de estilo, do próprio Bootstrap e do Bootstrap View, e pediu para o Vue, a nossa instância do Vue aqui que a gente está usando, usar tudo que ele criou. Nossa, olha que bacana. Então aqui no main, ele importa essa definição, e agora, dentro aqui do nosso mundo do Vue, a gente já tem esse Bootstrap View para trabalhar. Então se a gente vir aqui no Hello World, em vez de usar aqui esse H2, eu vou usar um B-alert, e eu vou rodar o projeto. npm run serve. Felipe? Olha lá. Ah, Tô aqui. Só porque não apareceu, eu peguei a definição lá dele. você não botou Ele precisa... o estilo? Uhum. Não, ele precisa dessa variável de controle se ele aparece ou não. É o que faltou lá. Então tá. Então olha só que legal. Olá mundo, aí agora tem uma variante que é o success, e olha só que simples. Como já está definido isso, já está criado, lá tinha um danger, que é o vermelhinho, né? Perigo. Vou trocar para danger. Olha lá. Olha, eu não precisei implementar isso aqui já está implementado. E olha que forma simples de usar esses componentes. Então, vamos pegar outro, só para a gente aproveitar que tem um tempinho ainda. Vamos pegar um botão. Olha só, vários botões aqui. Vou pegar todos eles, olha só que legal. Vou pegar essa div também. Vou agrupar todos eles dentro de uma div. Olha lá. Putz, eu não precisei implementar nada disso, já está tudo pronto. Eu só encaixei aqui, olha que bacana. E aí eu vou na documentação e vou vendo, o que eu posso fazer com o botão? Tem todas as variantes, a primary, a secondary, a success, tem várias cores, eu tenho estilizações diferentes, eu tenho opções para link, eu tenho um bloco para ele ficar de fora a fora, arredondado, tudo isso aqui eu posso pegar, o que muda? Mudou essa propriedade, mudou essa propriedade. Eu pego isso aqui, aplico lá no meu projeto, já está funcionando. Disable, e olha só a infinidade de componentes que tem aqui. Mostra os componentes legais que tem aí, Felipe. Mostra o formulário, o cards ali, umas componentes legais. Quer ver, pessoal? Agora que a gente começa a falar daquilo que a gente comentou no início da aula, da parte de Lego, né? Vocês agora têm uma infinidade de componentes para conectar dentro da aplicação. E agora vocês compõem a aplicação do jeito que vocês quiserem. Basicamente copiando o código que ele disponibiliza ali, né? Vai ali em formulário, Felipe, copia um formulário daquele que já tem pronto com alguns campos, assim. Olha que bacana aí, olha só. Só vou precisar pegar a definição de JavaScript, senão vai quebrar. Uhum. Olha lá. Olha que legal, ele monta um formulário para vocês em questão de instantes, assim, né, galera? Então já vem tudo prontinho, e isso já é responsivo. Mexe na aplicação ali, Felipe. Troca para perspectiva de celular ali para a galera ver que legal. Vou só tirar esse CSS antes, que tá deixando tudo meio Tá quebrando ali. Uhum. Olha lá.
Eu vou criar aqui um, só para ficar mais bonitinho. Lá. Boa. Criar um containerzinho, todos aqueles componentes estão aqui dentro. E olha só que bacana, isso aqui já foi bem legal, essa sacada desse componente aqui, porque tudo que eu escrevo aqui, ele vai exibir as minhas variáveis. Lembra as minhas variáveis aqui, ó? Aqui, ó. Ó, data, tem um form que tem e-mail, nome, food, checked. Olha só que legal, tá tudo aqui, ó. Conforme eu for digitar lá, olha só, a gente está vendo em tempo real o que a variável tem de valor. E é o mais legal, ele já está dentro de um JSON, que esse JSON eu já poderia enviar para o servidor para gravar, fazer alguma coisa, né? Olha que legal. Ó, o comentário de Jobim foi exatamente esse agora, olha que legal. É. Isso mesmo, Jobim. Então, pô, só que bacana, galera. Até que deu tempo, não deu tempo de fazer exercício, mas daí já fica de dever de casa, porque quarta-feira a gente já fez aquele primeiro, que é o do formuláriozinho com a tabelinha embaixo para criar um CRUD. Então agora vocês vão ver que fácil, se ali vocês estavam com dúvida de apresentar uma tabela com o V4 vai ser muito mais simples. E aí fazer ele em Vue. E tem outro desafio ali que é criar um componente para usuário que recebe por meio das props os dados do usuário e apresenta em uma forma de card. E aí também fazer um laço com o V4 e apresentar uma lista de 6 usuários. Vai aparecer vários cardzinhos ali de usuário com as propriedades que cada um passou para ele. Bom, é isso aí, Rafael. Galera, perfeito, muito legal a aula de hoje, tá, Felipe? Eu acho que se vocês puderem aproveitar muito aí essa aula, eu acho que agora começa uma brincadeira de front-end muito legal, muito evoluída. Essa aula é basicamente o que a galera usa no dia a dia aí para programar, de fato, tá? Então eu vou subir a aula na sequência, sugiro que vocês refaçam, principalmente esse último exercício, né, Felipe, do formulário e tal. Ficou muito didática a aula, quero parabenizar o Felipe de novo aí, tá? É muito legal, espero que vocês aproveitem muito. E na próxima aula temos mais um show do meu amigo Felipe, tá bom? Valeu, raça, um abraço, tá? Show, galera, obrigado. Tchau, tchau.